Obrigado, David. Obrigado, gente, pelo convite, oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre uma alegria poder pregar a palavra de Deus. Espero que Deus fale aos corações de vocês. Eu tenho orado por isso. Estava ali sentado no meu lugar pedindo para que Deus fosse engrandecido em tudo que acontece nessa noite. E espero que você esteja com o coração disposto para isso, tá bom? Então, deixa eu completar aqui a minha apresentação. O David me apresentou. Meu nome é Felipe, meu apelido é Café. Certo? E depois eu te explico por que meu apelido é Café, tá bom? Mas você pode me chamar de Café, não tem crise nenhuma com isso, não é falta de respeito, não é intimidade demais. Fica tranquilo, porque lá na minha igreja todo mundo me chama de Café. Então, como igreja é igreja em qualquer lugar, vocês também têm essa liberdade de me chamar, tá bom? Eu sou um dos pastores da Igreja Batista do Itaim, na zona sul lá da capital de São Paulo. Nós somos uma equipe de 5 pastores e eu estou aqui enviado pela minha igreja, representando a minha igreja, tá bom? Onde eu faço parte ali da equipe pastoral. Sou casado, né? A minha esposa se chama Kátia e ela é sensacional, maravilhosa. Eu só estou aqui porque ela está em casa agora, cuidando dos nossos 2 filhos, ok? Não é? Eu tenho uma esposa que compreende muito bem o meu ministério como pastor e me apoia, né? Então eu posso estar aqui por causa disso. E ela está lá com os nossos filhos. Eu tenho um menino de 5 anos, vai fazer 6 em agosto, Lucas, ok? Que é lindo de morrer, meninas, você não sabe o que é um cara bonito, entendeu? Esse meu filho é impressionante. E a minha filha, certo? A Melissa, que fez 3 anos agora em maio, que ela é bonita, mas eu não quero que rapaz nenhum pense nela, tá bom? Não precisa nem imaginar, fique tranquilo. Eu já combinei com a minha esposa, que é a minha filha, eu vou criar o primeiro convento evangélico do mundo para que ela faça parte dele, ok? Para tentar, de algum modo, evitar aí as complicações com a rapaziada. Eu acho que eu estou me enganando um pouco, né? Mas tudo bem. E, gente, eu queria conhecer um pouquinho vocês antes da gente começar a falar aqui. E, no nosso país, o melhor jeito da gente conhecer as pessoas é falando de futebol, né? Não tem jeito. Para uns melhor do que para outros, mas o melhor jeito da gente se conhecer é falando de futebol. Então, a gente viu aqui pessoas que moram em Itapevi, pessoas que moram em Cotia, tal, mas a minha pergunta é, quem aqui torce para o Santos? 1, 2... Não, o senhor tem idade de torcedor do Santos, ok? Faz sentido. Agora, esses 2 aqui é uma surpresa. Eu nunca antes, na história deste país, havia visto um torcedor do Santos com menos de 50 anos. É a primeira vez. Então, ao final deste evento, eu quero tirar uma foto com vocês. Não, eu quero mostrar que vocês existem. Porque eu já tinha visto um mico-leão dourado, mas não tinha visto um torcedor do Santos com menos de 50. Foi a primeira vez, tá bom? Mas, gente, bom que vocês estão aqui, tá bom? Ele até ensaiou um grito na hora, foi engraçado, né? Que torcedor do Santos, ele recolheu a mão, porque não havia tanta empolgação assim. Tem aqui torcedor do Palmeiras? Ok, torcedor do Palmeiras, né? Palmeiras está vivendo um momento bom, né? Então o torcedor do Palmeiras levanta a mão, feliz. É legal ver o Palmeiras assim, né? Porque a cada 10 anos o Palmeiras volta para a Série B. Mas ele está num momento bom. Daqui a uns anos volta a ficar ruim de novo, volta para a Série B. É um bate-volta que eles fazem. Mas é bom ver o Palmeiras organizado, funcionando, tá bom? É bom saber disso. Tem torcedor do Corinthians aqui? Cara, mas todo lugar que eu pergunto se tem torcedor do Corinthians, todo lugar a reação é essa, né? Parece que estamos tendo uma invasão de bárbaros no culto, né? Porque os caras não se contentam em levantar a mão. Tem que levantar a mão, tem que gritar, tem lugar que fica em pé. E eu estranhei, né? Porque geralmente tem um cara que grita o quê? Vai, Corinthians! Né? Então, assim, vocês estão mais civilizados. Mas, David, isso me complica, cara. Sério, assim, eu quero abrir meu coração para vocês. Porque quando eu sou convidado para pregar no lugar, eu busco estudar, preparar uma mensagem de alto nível para as pessoas. E quando eu chego e encontro tanto corintiano num lugar só, eu praticamente tenho que jogar fora a minha mensagem, né? Tenho que começar do zero, fazer uma mensagem mais simples, sem usar palavras com muitas sílabas, né? Eu, por exemplo, não trouxe os fantoches,
Mas assim, eu prometo que eu vou tentar ajudar vocês a entender, tá bom? Gente, eu estou brincando, mas é o seguinte, o Corinthians, ele tá dando uma lição em muito que é time, não é verdade? Né? A gente brinca, né? Eu não torço pro Corinthians, então eu fico zoando com o Corinthians, mas tá dando uma lição. Gente, nos últimos anos, o Corinthians ganhou tudo que você imaginar. Tudo aquilo que eles sempre quiseram, eles ganharam. Ganharam um monte de brasileiros, ganharam Libertadores, ganharam Mundial. É ou não é, corintiano? Vocês não ganharam tudo aquilo que vocês sempre quiseram? E quando a gente ganha tudo aquilo que a gente sempre quis, o que a gente faz depois? Eu ganhei tudo que eu sempre quis. O que eu faço depois que eu já ganhei tudo aquilo que eu sempre quis? Então eu tenho algumas sugestões, corintiano. Já que você já ganhou tudo que você sempre quis, está na hora de você ganhar aquilo que você ainda não tem, certo? Tipo, todos os dentes na boca. Entendeu? Ensino médio. Isso. Liberdade condicional. Entendeu? Esse tipo de coisa que faz parte da vida humana. Gente, brincadeira com o corintiano, tá? Tem alguém aqui que torce para o único tricampeão mundial, o São Paulo? Ok, eu também torço para o São Paulo, ok? Estamos vivendo um péssimo momento, mas a história é grandiosa, Mas agora olha só, São Paulino, vocês me complicam também. Por quê? Porque eu pergunto, tem santista, a gente ouve aquele barulho, né, de porta enferrujada, né? Levantando o braço. Tem palmeirense, eles depende do ano, né? Se as coisas estão bem, estão mal. Tem corintiano, eles quebram tudo. Tem São Paulino, pessoal. Entendeu? Isso complica. Gente, ó, eu tô aqui falando de futebol, zoando com o seu time, zoando com o meu time, porque a verdade é que o nosso time está numa situação terrível, né? Terrível. Estamos no fundo do poço. Mas eu vejo luz no fim do túnel, ok? Sou um homem de fé, ok? Não é? Eu vejo luz no fim do túnel. E eu, nessa noite, quero falar com vocês exatamente sobre isso. Sobre luz, ok? É o tema do congresso, é aquilo que a gente está trabalhando aqui. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre luz. E especificamente eu quero trabalhar com vocês aqui o assunto de como é que nós podemos frutificar na luz. Como é que a nossa vida ela pode trazer reflexos da luz que nós temos e que nós somos. Antes da gente abrir o texto que a gente vai conversar nessa noite, eu quero que você abra em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 8. Porque aqui eu quero apresentar para vocês a dinâmica do que é essa luz e como é que nós temos relação com ela, ok? Efésios capítulo 5, verso 8. A palavra de Deus diz o seguinte, esse verso, meu amigo, está falando sobre você, está falando sobre mim, está dizendo o seguinte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Então perceba, rapaziada, galera, o que esse texto está falando sobre mim, sobre você? Em primeiro lugar, ele diz algo que nós éramos antes. Antes nós éramos trevas. Mas esse texto também diz algo que nós somos agora. Mas agora somos luz. Mas não é qualquer luz. É luz no Senhor. Portanto, vivam como filhos da luz. Vamos entender o que a palavra de Deus está dizendo aqui, para depois a gente pegar um texto onde a gente vai entrar com mais profundidade. Em primeiro lugar, a palavra de Deus está dizendo que eu e você, que todos os seres humanos, eles nascem naturalmente, ok? O estado natural do ser humano é de trevas. E trevas tem a ver com um desconhecimento, uma ignorância de Deus, e que, portanto, o seu estilo de vida é um estilo de vida de desobediência, de rebeldia. Não é uma vida caracterizada pelos princípios, pelos valores de Deus. O ser humano normal é assim. Mas houve um momento na caminhada de todos aqueles que são filhos de Deus, onde finalmente eles deixaram de estar nas trevas
estar ali cegos, e eles finalmente enxergaram a luz. Eles tiveram conhecimento preciso de quem é Deus, de quem é Jesus, de o que Ele fez por eles, e nesse momento a luz fez sentido, e eles então se renderam a Cristo e se converteram. Então nós passamos a conhecer a Deus. A luz de Cristo brilhou em nós, em nossos corações. Então nós antes éramos trevas, mas nós fomos tirados do reino das trevas para o reino de luz, quando nós cremos em Jesus. Se você está aqui nessa noite e você crê em Jesus como o Salvador da sua vida, você, meu amigo, é luz. Perceba que o texto de Efésios não diz que você está na luz. Não é apenas um estado, algo temporário, que você pode perder. O texto não diz que você está na luz. O texto de Efésios 5:8 diz que você agora é luz. Mas você é luz no Senhor, por causa de Cristo. Então, gente, é mais ou menos o que o sol faz com a lua. Esses dias a gente está tendo uma lua maravilhosa aqui em São Paulo, né? Uma lua brilhante que ilumina tal. Agora, o que a gente sabe, né? É que aquela lua não tem luz nenhuma. Aquela luz tão brilhante, tão intensa, nada mais é do que o reflexo do sol nela. E é isso que o texto de Efésios 5 está dizendo, gente. Nós somos luz, mas por causa do Senhor. Assim como a lua ilumina por causa do sol que irradia sobre ela, eu só posso ser luz, eu só posso ter uma vida que aponta para Deus aqui, se Deus for aquele que eu busco imitar, refletir, ser parecido. Então, quando a gente fala de luz, galera, e esse é o ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês nessa noite. Luz tem a ver com se você conhece a Deus, se Cristo é o seu Salvador, não há outra opção para que você viva. Você irá refletir a fonte de luz. Você irá refletir com a sua vida, com as suas escolhas, com as suas palavras, os valores, o caráter do Deus que é a fonte de luz. Porque você antes era trevas, e você refletia com a sua vida um desconhecimento de Deus, mas agora você é luz no Senhor. E não é uma opção, é algo inevitável, é algo que deve ser buscado com grande ímpeto no seu coração, jovem, porque eu conheço Cristo, e eu devo viver refletindo, a minha vida deve ser um cartão de visitas, uma vitrine dos valores de Deus para este mundo. Estão entendendo o que significa dizer que somos luz? Luz tem a ver com imitação de Deus, tem a ver com a apresentação de Deus, o Deus que é luz, para um mundo em trevas. E tendo isso em mente, pessoal, agora sim, eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 9, porque nós vamos agora tentar entender alguns obstáculos que existem em nossa vida, que muitas vezes nos impedem de apresentarmos, de refletirmos o Deus que é luz para este mundo. Nós o conhecemos, mas existem algumas barreiras que nos impedem de viver para Ele, de fazer com que Ele se torne conhecido por meio de nossas vidas. Barreiras para que nós sejamos luz. Nós vamos ver aqui no texto de hoje, gente, Jesus cercado por uma multidão. Jesus era um cara bacana, o pessoal gostava de estar perto dele, ok? Pelo menos no auge do seu ministério. No final, todo mundo o abandonou. Mas nesse momento aqui, gente, Jesus era popular. Cada post de Jesus no Face recebia 1000 curtidas assim nos primeiros 10 segundos. Ele era popular, ele era um cara carismático, todo mundo queria estar perto dele. Jesus era o cara, ele era famoso, as pessoas queriam estar perto dele. E o que nós vamos ver aqui é que Jesus vai estabelecer regras do jogo. Ele vai dizer o seguinte: você quer me seguir? Não basta só você me admirar, mas você quer olhar para mim como seu Salvador, como seu Senhor? Então você precisa viver de um modo coerente. Jesus vai estabelecer as regras do jogo aqui. E com isso ele vai mostrar para a gente algumas barreiras que as pessoas dos seus dias, e que nós, porque nós somos iguaizinhos a eles,
que nós colocamos nos nossos corações, que muitas vezes nos impedem de amarmos a ideia de sermos o reflexo de Cristo no mundo, ok? Então nós vamos ver Jesus desafiando pessoas a segui-lo, e vamos ver que essas pessoas não estarão dispostas a viverem refletindo quem Cristo é. Então, Lucas capítulo 9, nós vamos começar a nossa leitura vendo a primeira barreira para o nosso, para sermos luz, que eu vou chamar aqui do amor ao conforto, ok? O amor ao prazer, o amor àquela vida onde não existem sacrifícios, onde não existem dificuldades, aquela vida onde está tudo no lugar exato que eu sempre quis. Esse é um problema para você poder neste mundo ser relevante e brilhar à luz de Cristo. Lucas capítulo 9, verso 57, olha ali. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Vamos entender a situação aqui, gente. Jesus está cercado por uma multidão imensa. De repente chega um sujeito, né? O Evangelho de Mateus diz que esse sujeito é um escriba, e ele chega para Jesus e fala: Jesus, é o seguinte, eu vou te seguir para onde você for. Gente, um escriba, se você conhece um pouquinho da história de Jesus, você sabe que o escriba faz parte daquela classe religiosa que odeia Jesus. Eles vivem tentando pegar Jesus, né? Fazendo pegadinhas, tentando mostrar que Jesus não é assim tão bom como os outros pensam. Mas esse escriba finalmente reconheceu que não dá. Jesus, eu quero te seguir. Eu quero ser seu aprendiz. Eu quero viajar seguindo o Senhor por onde quer que o Senhor vá. Eu quero aprender o que o Senhor tem para ensinar. Agora a gente pensa, é uma proposta tentadora, não é? Imagina, é um inimigo chegando e falando: você venceu. Eu quero aprender com você. Eu vou te seguir por onde quer que você vá. Uma proposta tentadora, gente. Só que a resposta de Jesus para esse sujeito mostra que Jesus, ele não aceita a oferta dele. Veja ali o que Jesus diz para ele no verso 58. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Agora, gente, vamos falar sério aqui, peraí. Alguém entendeu alguma coisa do que Jesus disse? Né? Parece que Jesus deu uma resposta nada a ver. Parece que o cara chegou para ele e falou assim: Jesus, é o seguinte, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor vá. Aí Jesus falou: muito bem, eu torço para o Flamengo, minha meia está do avesso, me dá melão. Parece que ele falou 3 frases completamente sem sentido, desconexas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas isso é uma coisa que a gente precisa entender. Nada que Jesus diz é à toa. Se eu não entendo o que ele está dizendo, o problema está em mim, não está nele. Ele nunca diz algo que não faça sentido. Eu posso não entender, mas o problema está em mim. A questão aqui, galera, é que Jesus conhece o coração desse sujeito. E Jesus sabe que esse sujeito, ele gosta de Jesus, ele acha Jesus bacana, ele acha Jesus um cara 10, mas ele não está disposto a tudo por Jesus. Olha o que Jesus diz para ele. Olha só. Bem, você quer me seguir por onde quer que eu vá, certo? Bem, aqui em Israel nós temos as raposas, esse animal comum, né, que a gente vê por todos os cantos. As raposas, no final do dia, elas têm um lugar para onde elas podem voltar. Tem as suas tocas, onde elas estão protegidas, onde podem dormir em paz, onde podem encontrar com seus filhotes na segurança ali da sua toca. As aves do céu, os pássaros que temos aqui aos montes. As aves do céu, no final do dia também, tem ali um ninho em um galho, onde elas estão protegidas, tranquilas, com suas famílias, com seus ovos, e elas estão ali, elas podem ficar tranquilas, porque elas têm o conforto, elas têm o prazer de ter uma casa, elas têm a segurança de que está tudo bem no final do dia. Mas eu, Jesus, eu sou o Filho do Homem, eu sou o Criador do universo, eu criei as raposas, eu criei as aves, mas eu, no final do dia, não tenho certeza de onde é que eu vou repousar a minha cabeça. Eu não tenho uma casa para chamar de minha. Eu não tenho o conforto que um ser humano normal busca ter
busca construir. Eu não tenho onde sequer repousar a minha cabeça. Gente, o que Jesus está falando aqui? Ele está olhando para o coração desse sujeito e ele sabe que esse sujeito tem um problema muito comum a todos nós. Esse sujeito ama mais os seus prazeres do que o próprio Cristo. Ele ama mais o que lhe é confortável do que o próprio Cristo. Existe um termo para isso, hedonismo. Eu não sei quantos já ouviram falar hedonismo, mas hedonismo é a ideia, né, é a mentira que nos é amplamente vendida de que ter prazer é o que dá significado para a vida. De que ter prazer é o que há de mais importante na vida. E nós temos aqui um sujeito que crê nisso, que o que é mais importante para ele é fazer aquilo que é gostoso, é fazer aquilo que é prazeroso, é fazer aquilo que é confortável, que não vai exigir dele nenhum sacrifício. Então, jovens, entendam aqui o seguinte: esse sujeito se oferece para seguir Jesus e Jesus diz, não vai rolar, porque ele ama mais seus prazeres, mais o seu conforto. Ele é hedonista, ele ama mais essas coisas do que Cristo. E, gente, isso não é um problema só desse sujeito. Jesus sabe que eu e você, embora sejamos luz, graças a Ele, nós temos uma luta interna no nosso coração. Porque nós temos uma série de experiências, uma série de situações que são prazerosas, que são gostosas, que são confortáveis, que nós vemos os outros tendo e nós queremos ter também. E Jesus sabe que muitas vezes nós queremos mais esses prazeres do que abrir mão deles para seguir Jesus e refletir Jesus com a nossa vida. Jesus sabe que essa é uma luta para mim e para você. Nós gostamos de Jesus. Claro, ninguém está aqui numa quinta-feira à noite porque não gosta dele. Nós gostamos de Jesus. Agora, a ideia de seguir Jesus, mas ter que fazer sacrifícios para Jesus. Opa, peraí, pastor Café. Aí você está pegando pesado. Eu gosto de Jesus, mas assim, eu não quero ter que mudar nada na minha vida para poder seguir Jesus, brilhar a luz dele, refletir a luz dele. Mas, jovem, se você quer seguir Jesus sem ter a disposição de fazer sacrifícios para ele, você não sabe o que é seguir Jesus. A salvação que Jesus nos dá é de graça. Quando Jesus nos torna luz, quando ele nos dá o entendimento de que ele morreu por nós, isso é de graça. Mas a vida cristã que segue após esse episódio, e onde nós devemos refletir Cristo, ela é feita de escolhas. Escolhas que Deus nos capacitará a fazer, mas escolhas que são difíceis. A dinâmica da vida cristã é negue-se a si mesmo. É você reconhecer que no seu coração existe ali uma dimensão de desejos que é contrária a Deus. Existem em você vontades que não deveriam fazer parte de quem está na luz, mas ainda estão lá. E a dinâmica da vida cristã, jovem, é você identificar aquilo que você busca como prazer, aquilo que lhe é confortável, que lhe é vantajoso, que lhe é desejável, mas que aos olhos de Deus isso é ofensivo. E você ter a coragem, a responsabilidade de dizer, eu vou buscar os prazeres que são prazerosos também aos olhos do meu Deus. E eu vou fazer os sacrifícios que forem necessários, não para ser salvo, esse sacrifício Cristo já fez, você jamais poderia se salvar, jovem. Mas é exatamente porque eu já sou salvo que a minha vida ela deve ser permeada por escolhas onde eu nego a mim mesmo, eu engrandeço Cristo. Jovem, se você ama mais o seu prazer, o seu conforto do que Cristo, você não vai brilhar a luz dele. Na verdade, algumas das pessoas com quem você vive vão olhar para você e vão ver trevas e não luz na sua vida. Que sacrifícios você está disposto, jovem, a fazer por amor a Cristo? Como resposta de gratidão àquilo que Ele fez por você? Que áreas da sua vida, jovem, hoje lhe trazem prazer, conforto, mas que não fazem parte daquilo que Deus se agrada de ver em você? Eu vou citar aqui 2 breves exemplos.
Primeiro exemplo na área de relacionamentos, especificamente relacionamentos afetivos, namoro, noivado, ou essa aberração criada nos últimos anos, né, o ficar. Certo? Eu digo uma aberração por quê? Porque o ficar não tem o propósito de conduzir dois jovens a um casamento saudável. O ficar tem o propósito de conduzir dois jovens a um motel mais próximo. Certo? Então, ficar não é um casamento, não é um namoro versão light. O namoro, ele pode ser feito em santidade para conduzir dois jovens a um casamento que agrada a Deus. Mas o namoro também pode ser um absurdo. E o ficar, ele só pode ser absurdo. Porque a proposta dele é essa. Então, gente, aquilo que lhe dá prazer, aquela pessoa que te encanta, aquela pessoa que você não consegue viver sem a presença dela, jovem. Aquela pessoa que tem avançado cada vez mais numa intimidade sexual com você e talvez vocês já estejam plenamente consumados numa vida sexual ativa. Jesus nessa noite está dizendo para você que você tem que fazer uma escolha de abrir mão de algo que lhe é prazeroso por amor a Ele. E talvez você seja um jovem que está lutando, a gente se arrepende, a gente fica triste, o meu namorado, o meu noivo, o meu ficante, seja o nome que você der, a gente se arrepende, fica triste, tá, mas volta a fazer. Pois é, jovem, a minha proposta para você não é pôr em band-aid num tumor. Minha proposta é, corte o tumor. Termine. Cresçam separados, depois, quem sabe, vocês podem retornar. Mas, gente, isso é fazer sacrifícios por amor a Cristo. Para que com a minha vida, com o meu namoro, as pessoas possam ver que as minhas escolhas apontam para Cristo. Outra área, gente, o modo como você escolhe as suas diversões, aquilo onde você usa o seu tempo livre, ok? Algum tempo atrás, na geração dos meus pais, talvez nem tanto, talvez alguns dos jovens mais velhos também tenham isso. Nessa geração era um grande absurdo nós falarmos de algo como balada gospel. Balada gospel era mais ou menos o que é a bola quadrada que o Kiko sempre espera que o professor Girafales dê para ele, sabe? O Kiko sempre pede o que? Uma bola quadrada, e ele nunca ganha. Por que ele não ganha? Porque não existe bola quadrada, não é? Vocês que estão estudando matemática, né? X não pertence aos reais, né? Conjunto vazio, isso não existe. Bola quadrada. É que nem você fala água seca, isso não existe. Mas na nossa geração, o que foi inventado? A balada gospel, certo? Alguns anos atrás, talvez 10 anos, a revista Veja publicou uma matéria sobre a nova juventude evangélica brasileira. Gente, uma matéria terrível, mas verdadeira. E lá tinha um negócio que era a balada gospel. E lá embaixo tinha assim, ó, a gente fica, só não pode transar. Estava escrito isso na legenda. E eu pensei, mas anta do céu, você não sabe nem o que você está falando. Porque o ficar, ele não vai fazer você simplesmente construir uma bela amizade. O ficar vai atiçar a tua sexualidade e vai querer te levar para a transa, cara. Estão entendendo, gente? Então, como é que nós escolhemos as nossas opções de lazer? E eu não sou pai de ninguém aqui. Então, eu não vou te dizer, vai ou não vai na balada, vai ou não vai no barzinho, vai ou não vai na sua vida noturna. Então, eu só quero te dizer o seguinte. Se o que te causa mais prazer, se o que te causa mais satisfação é você usar o seu tempo livre, os seus recursos para curtir na vida noturna, cuidado, porque ninguém vai para a balada à noite para que Cristo seja visto na sua vida. É impossível. Mas eu sei que tem algum jovem que pensa aqui assim, não, pastor, o café não me conhece, né? Porque eu vou para a balada e lá eu mostro para as pessoas que eu sou cristão. Afinal de contas, quem é que vai mostrar Cristo para os meus amigos baladeiros se eu não for com eles, ok? Tem jovem que se engana pensando assim. E deve ter jovem aqui, porque igreja é tudo igual, certo?
Então eu quero falar com você, jovem. Você que é um colega de ministério, não é? Porque assim como eu sou um pastor, você é um missionário entre os baladeiros. Você é um colega de ministério. Então eu quero conversar com você agora, meu colega de ministério, tá bom? Já que você tem um chamado às baladas, né? Já que Deus te chamou para brilhar a luz de Cristo nas baladas, deixe-me perguntar então, desde que você tem frequentado, né, a vida noturna das baladas, fale para mim quantas piriguetes passaram a se vestir de modo decente e se comportar de modo respeitoso graças à sua presença, ó representante do Messias na noite. Quantas? Fala para mim quantos barmen pararam de vender bebida alcoólica para menores e para pessoas que claramente estão embriagadas fora de si, porque eles entendem que estão promovendo um estilo de vida destrutivo. Fala para mim quantos barmen começaram a agir assim, desde que você, ó vice-messias do universo, está adentrando a noite com sua presença gloriosa. Fala para mim. Fala para mim quantos pit boys, sabe aqueles caras marombados, né, que tira a camisa no meio da pista de dança, só para mostrar o quanto é rasgado. Quantos desses pararam de arrumar briga e passaram a estar ali ajudando pessoas, promovendo o bem? Quantas pessoas mudaram de vida ao verem a luz de Deus refletida em você? E eu estou fazendo aqui um exercício completamente ridículo, porque eu quero que você entenda quão ridículo é você pensar que você é um missionário na balada. Ninguém vai para a balada para procurar Deus. A gente vai para a balada para procurar diversão, bebida, sexo, homem ou mulher. Ok? Ou os dois, dependendo, hoje em dia vale tudo, né? Então, gente, abre mão daquilo que me é confortável. Eu não estou entrando aqui se é certo ou errado. Ir para a balada ou não, vai conversar com teu pai. Eu não sou teu pai. Mas eu estou dizendo que você tem que avaliar. Avaliar aquilo que me é prazeroso, que me é confortável, mas que não permite que eu reflita Cristo para aqueles ao meu redor. Então, a primeira barreira que a gente precisa estar atento, gente, é nós amarmos mais o conforto e o prazer do que a Cristo. Se nós amarmos mais a isso, nós não vamos refletir os valores dele para este mundo. Segundo lugar, uma segunda barreira que nós precisamos tomar cuidado em nossos corações é aquilo que eu vou chamar aqui de amor ao dinheiro, mas na verdade não é apenas ao dinheiro, né, moeda, é amor àquilo que o dinheiro pode comprar, amor a bens materiais. Veja o que acontece ali em seguida, no verso 59, jovens. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Então veja aqui a situação, Jesus tinha conversado com aquele primeiro homem, aquele escriba, certo? Que era um sujeito hedonista, e aquele cara, na verdade, Jesus rejeita. Jesus entende que ele não quer viver para Jesus. Mas logo em seguida, no meio daquela multidão, provavelmente tinha um outro cara ali que estava olhando a conversa de Jesus com o escriba. E Jesus então vira para ele do nada e fala, então você, siga-me. Jesus aponta para aquele sujeito do nada e diz, siga-me. E esse sujeito, pessoal, falemos a verdade, parece que ele tem uma desculpa muito plausível, né? Muito compreensível. Jesus é o seguinte, pô, eu gosto de você. Acho você bacana, legal, mas eu tenho um problema. Eu preciso cuidar dos preparativos do sepultamento do meu pai, certo? Meu pai acabou de falecer. E eu tenho aqui uma emergência, eu preciso cuidar do sepultamento do meu pai, mas assim que tiver terminado todo o processo, Jesus, eu vou te seguir. Fique tranquilo, eu vou te seguir. Numa primeira lida, esse texto, parece que é exatamente isso que está sendo dito. Que a gente tem aqui um sujeito que tinha um problema, o pai tinha acabado de morrer, e ele precisava de algumas horas para resolver esse problema, e depois ele ia seguir Jesus. Só que vejam qual é a resposta que Jesus dá para ele. Verso 60, diz ali, ó, Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus.
Gente, a resposta de Jesus para esse sujeito mostra que, mais uma vez, Jesus está olhando para o coração dele e está percebendo que esse sujeito ama mais algo que não viver para Jesus. E a verdade aqui, gente, é que o pai desse sujeito não estava morto. Sequer estava à beira da morte. Estava vivinho da Silva, cheio de saúde, todo final de ano correndo na São Silvestre lá de Jerusalém, esbanjando vigor, ok? Por que a gente pode afirmar isso, gente? Porque naquela época, eles não tinham os recursos que nós temos para preservar o corpo do apodrecimento. Se a pessoa morria, ela começava a feder. Então é morrer e tem que enterrar logo. É questão de horas, é rápido. Não ia atrapalhar esse cara a seguir Jesus. Hoje as pessoas, depois que morrem, né, os corpos, às vezes até dias, conseguem aguentar sem apodrecer. Naquela época não. Então qual é a questão desse sujeito, gente? Seu pai está vivo. Mas ele tem uma expectativa de que com a morte do seu pai, ele então receba, né, ganhe algo que vai permiti-lo então seguir Jesus com tranquilidade. E gente, o que um filho recebe quando um pai morre? Né? Herança, dinheiro, bens materiais. E é isso que esse sujeito ama. A prioridade dele não é seguir Jesus, não é viver uma vida que reflita Jesus, que as pessoas vejam que Jesus é prioridade dele. A prioridade desse sujeito é juntar dinheiro, é ter mais e mais bens, é ganhar o mundo. E por isso Jesus diz para ele mais uma frase enigmática. Jesus diz para ele o seguinte: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Quanto a você, vá e proclame o reino de Deus. Vamos entender o que Jesus está dizendo aqui? Gente, Jesus está dizendo que existem prioridades na vida que são comuns a sujeitos mortos espiritualmente. Se a sua prioridade tem a ver com os bens materiais, com aquilo que o dinheiro compra, com aquilo que a traça corrói, que a ferrugem destrói, que o ladrão vem e rouba, como Jesus diz, se as suas prioridades são essas, Jesus está dizendo que essas são prioridades de pessoas mortas espiritualmente. Pessoas mortas espiritualmente têm suas prioridades no mundo material, porque afinal de contas, no mundo por vir, eles estão lascados, né? Não tem nada de bom esperando por eles. O que há de bom está aqui. Então as prioridades dos mortos espirituais estão no mundo material. Mas se você é um sujeito que compreendeu quem Jesus é, se você entendeu a luz de Cristo, se você é salvo por Ele, você não vive mais com prioridades de mortos, jovem. Sua prioridade é outra. Sua prioridade é: vá e proclame o reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Existem prioridades na vida que são comuns a sujeitos mortos espiritualmente. E essas prioridades têm a ver com o mundo material. Tem a ver com quanto mais eu vou ganhar, quanto mais eu vou adquirir, quanto mais as pessoas vão me notar, vão me desejar, vão me admirar pelos meus bens. E, gente, uma pessoa sem Cristo, é natural que ela seja assim. Que ela dedique sua vida feito uma insana ao seu trabalho, para crescer, para ganhar mais, para poder comprar tudo o que sempre sonhou, e abra mão de todas as outras prioridades, porque o dinheiro e o que o dinheiro pode comprar é a prioridade para esse sujeito. Mortos espirituais vivem com prioridades de mortos. Mas, gente, o que Jesus está dizendo aqui é que, jovem, se você conhece a Cristo, você precisa mostrar para esse mundo que você tem prioridades mais elevadas do que os bens materiais. Eu não estou dizendo que bem material é ruim, certo? Eu tenho um carro, eu tenho um celular, eu tenho um computador, né? Eu gosto de coisa nova também, mas uma coisa é a gente gostar. Outra coisa é aquilo ser a nossa prioridade. E, gente, Jesus sabe que isso é uma luta para cada um de nós. Os jovens, eles estão naquele momento da vida em que eles começam a ingressar no mercado de trabalho. E eles começam a ter acesso a um negócio chamado
renda. Ok? E é impressionante como o momento em que os jovens eles adentram o mercado profissional, começam a receber os seus salários, como esse é o exato momento onde eles se afastam da vida da igreja. Toda igreja é assim. E o jovem passa a ter tempo para tudo, desde que tenha a ver com o acúmulo de bens materiais. Ele tem tempo para fazer inglês, para fazer espanhol, para fazer mandarim, para fazer MBA, para fazer pós, certo? Mas ele não tem tempo para se envolver com a sua própria igreja. Percebam, gente, nós estamos vivendo por prioridades de mortos. Quer ver alguns exemplos? Numa pesquisa realizada pela revista Veja há 10 anos mais ou menos, isso deve hoje ser muito pior, foi perguntado para jovens até 15 anos, qual é o seu maior desejo na vida? Gente, uma pergunta ampla, ok? Qual é o seu maior desejo na vida? Pode ser qualquer coisa, o que você imaginar. Tipo, eu quero voar. Você pode responder o que você quiser. Sabe qual foi o maior número de respostas? Jovens até 15 anos. Qual é o seu maior desejo na vida? É o novo smartphone que foi lançado. Gente, pensa, você pode pedir o que você quiser. O que eu quero é o iPhone 7S. Ok? Nessa mesma pesquisa perguntaram para jovens até 20 anos. Ok? Qual é o seu maior desejo na vida? Sabe qual foi a resposta dos jovens até 20 anos? Até 15 era um celular novo. E até 20? Um carro novo. Né? Aumentou o brinquedo. Mais caro, mas o coração é o mesmo. Nessa pesquisa perguntaram assim, qual é o critério para você avaliar se alguém é digno de ser seguido por você? Você admirar alguém, a pergunta era essa, qual é o critério que você usa para ver se você pode admirar alguém? Sabe qual foi a maior resposta dada pelos jovens brasileiros? Se essa pessoa tem dinheiro. Se essa pessoa tem dinheiro, então ela tem algo para me ensinar. Então ela tem algo para eu aprender. Aí depois a gente vai fazer passeata para tirar os nossos políticos do poder, sendo que nós exatamente admiramos as pessoas pelo quanto têm e não pelo caráter delas. Vocês estão entendendo como é incoerente? Mas é isso, nós somos uma geração materialista, que ama mais o dinheiro e o que o dinheiro pode comprar, e achamos que isso é medida de dignidade na vida de outros. Gente, os jovens de hoje estão escolhendo profissões, não pensando assim, onde é que eu vou de modo estratégico poder usar meus recursos, meus dons, meus talentos para brilhar de modo mais visível a luz de Cristo a este mundo. Eles não estão usando um critério desse. Eles estão usando que critério? Onde é que eu vou ganhar mais? Onde é que é mais estável? Isso significa que eu vou continuar recebendo sem o risco de interromper meu salário. E, gente, isso é o que Jesus está dizendo. Isso são prioridades de mortos. Se você trabalha só pelo que você vai receber, se você escolhe profissão só pelo quanto aquilo vai te projetar, você está como alguém que conhece a Cristo vivendo como se não conhecesse. Porque o que Cristo diz é que a prioridade de vivos não é quanto você vai ganhar, não é o quanto você vai acumular, não é quanto você vai ter. Prioridade de vivos é vá e proclame o reino de... Então, jovem, entenda a dinâmica aqui. O que Cristo está dizendo para você é o seguinte: nem todo mundo que ele salva vai ser rico. Nem todo mundo. Isso é mentira que a teologia da prosperidade, esse engano demoníaco que existe, tenta nos convencer. Nem todos seremos ricos. E isso, no final do dia, pouco importa. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: quer você seja rico, seja pobre. Quer você esteja num baita do emprego ou no seguro desemprego. Quer você entre na melhor faculdade ou esteja fazendo uma faculdade chumbrega, EAD e tal, porque é o que dá para fazer. Sua prioridade, onde quer que você esteja, vá e proclame ali
o reino de Deus. Não quer dizer que você não tem que ter ambição, que você não tem que procurar crescer, que você não tem que procurar se desenvolver. Sim, você tem que fazer tudo isso, mas porque o seu compromisso é refletir Cristo. E quando você é excelente no que você faz, quando você faz o seu melhor para o Senhor, você está refletindo Cristo. É bom você ter um bom emprego, é bom você ter um bom salário, é bom você ser promovido, entrar numa boa faculdade. Sim, mas mesmo que isso não aconteça, a sua prioridade não muda. Sua prioridade, jovem, é vá e proclame o reino de Deus. Onde quer que você esteja, onde quer que você estude, onde quer que você trabalhe, quanto quer que você ganhe. O que as pessoas ao seu redor precisam perceber é que o seu coração não está na sua faculdade, não está no seu trabalho, não está no seu dinheiro. O seu coração está em Cristo. E você vai revelar para essas pessoas que é nele que está a sua felicidade, a sua segurança. E não no salário no final do mês. E não na nota aprovando você naquela prova ou não. Gente, isso é prioridade de vivo. Vivo espiritual não vive simplesmente amando, buscando, se entregando, idolatrando bens materiais. Sabe por quê, gente? Porque do ponto de vista do sujeito que idolatra bens materiais, do ponto de vista do materialista, que acha que quanto mais eu tenho, quanto mais eu acumulo, quanto mais eu desfruto, melhor me dei na vida. Do ponto de vista do materialista, Jesus é um fracassado. Já parou para pensar isso, jovem? Do ponto de vista de alguém que acha que está nos bens materiais a satisfação da vida, é impossível você viver um cristianismo que reflita Cristo, porque Cristo é um fracassado aos olhos do materialista. Pense comigo, gente. Jesus nasceu pobre. Nasceu num estábulo. Não tinha nem berço, ficou numa manjedoura. Ele nasceu pobre. Ele teve uma vida, uma infância ali humilde. O pai dele era marceneiro, era um trabalho desprezível, um trabalho braçal. Ele próprio se tornou um marceneiro. Ele, durante sua vida, se tornou bastante popular, mas a Bíblia nos diz que ele não tinha nada para si. Ele vivia de doações de pessoas que o sustentavam. E esse Jesus que nasceu pobre, morre pior do que nasceu. A trajetória da vida humana é diferente, né? A gente pode nascer pobre, mas ninguém quer morrer pobre, a gente quer morrer rico. Jesus foi o contrário, nasceu pobre, morreu como um criminoso. Vocês estão entendendo, jovens, que do ponto de vista do materialista, Cristo é um fracasso? Cristo não é desejável. Cristo não é agradável para o materialista. A não ser que exista uma riqueza muito maior do que aquela dos bens materiais. É a riqueza de viver fazendo a vontade do Pai. Essa é a riqueza que Cristo nos mostrou. Essa é a riqueza que Cristo nos outorgou, nos delegou. E meus amigos, se você é um cristão materialista, se o que você mais ama é o carro, é o computador, é o tablet, é o celular, é o salário, é a promoção, é o curso que você vai fazer porque vai te levar a tal posição, se isso é o que você mais ama, Cristo não é agradável aos seus olhos. Porque é inevitável. Ele é um fracassado para o materialista. Então, gente, Jesus sabe que essa é uma luta para nós. E jovens, se você quer brilhar a luz de Cristo, você precisa, no teu coração, romper com esse amor idólatra pelos bens materiais. E entender que tudo aquilo que Deus te dá, recursos e bens, nada mais são do que ferramentas para que através da sua vida, através deles, Cristo seja visto. Teu carro não é teu, rapaz. E teu carro é um instrumento para que Cristo seja visto na sua vida. E não é só botar um adesivo de peixinho nele. É abençoar outros. É usá-lo de modo que não seja simplesmente egoísta. Nada que nós temos é nosso. Tudo que Deus nos dá é para que Cristo seja visto em nós. Isso é ter prioridades de vivos. Então, jovem, quando você estiver escolhendo sua profissão, quando você estiver pensando, puxa, olha, eu tenho duas oportunidades de emprego, para qual eu vou? Tenha prioridades de vivos. Onde é que eu mais estrategicamente irei brilhar a luz de Cristo
através dos recursos, dons, talentos que eu tenho e vou exercer nessa profissão. Isso é termos prioridades de vivos. Por fim, a última barreira que o texto nos apresenta, gente, é o amor aos relacionamentos. É claro que a Bíblia fala que a gente tem que amar pessoas, né, gente? A gente sabe disso. Mas o problema é quando a gente ama mais as pessoas do que o próprio Deus. Porque entenda o seguinte, jovem, se você ama Deus, em algum momento você vai ter que ser a pessoa que vai dizer para o outro algo que o outro não quer ouvir. Porque você ama Deus, você vai ter que falar aquilo que Deus diria para aquela pessoa. Olha ali o que acontece, gente. Lucas 9, verso 61. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Veja a situação. Mais uma vez, parece algo completamente compreensível. Jesus, eu vou te seguir, legal, mas primeiro eu quero me despedir da minha família. Mas Jesus conhece o coração desse sujeito. Jesus sabe que quando esse sujeito chegasse na casa dele, tivesse que dizer tchau para sua família, para seu pai, para sua mãe, para sua esposa, se ele fosse casado, para seus filhos, o medo de decepcionar as pessoas amadas, o medo de ser rejeitado, mal compreendido pelas pessoas que ele tanto ama, faria com que ele optasse por não seguir Jesus, para não decepcionar as pessoas ao seu redor. Então Jesus vai e usa a terceira frase de efeito dele. Jesus diz, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de... Vamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está usando uma linguagem do mundo rural daqueles dias, certo? Ele está falando do arado. O arado, provavelmente os mais jovens não sabem o que é, mas ele é um instrumento de ferro, né? Ele é afiado, pontudo na frente, e que ele sobe assim com um local para que seja segurado, para que o trabalhador segure o arado. O arado ele era usado para abrir os vincos, né, aqueles sulcos na terra em linha reta, onde depois as sementes seriam plantadas. Agora o arado, gente, o ser humano sozinho ele não teria força para puxar o arado. Tinha um animal na frente, e esse animal é que fazia força, puxava o arado para ele abrir o buraco na terra. Mas quem dava direção para o arado era o ser humano com as mãos nele. Como que eles faziam para que a linha fosse reta? Para que o arado abrisse os vincos na terra em linha reta? O ser humano que dava direção, ele estabelecia lá no horizonte um ponto fixo. E aquele ponto fixo era na direção de quem ele caminhava. Cada um dos seus passos ele dava na direção daquele ponto. Aquele era o seu objetivo, era naquela direção que ele ia, era lá que ele queria chegar. E assim, ele fazia uma linha reta no seu trabalho. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, jovens, se eu não sou o ponto fixo, aquele na direção de quem você quer ir, aquele para quem cada passo seu vai em direção, você vai inevitavelmente começar a olhar para os lados, para a opinião de outros, vai começar a olhar para trás, para aquilo que outros estão dizendo, e você não vai fazer uma linha reta com a sua vida. Você vai começar gradativamente a seguir aquilo que outros ao seu lado, o que outros atrás de você estão dizendo. Gente, Jesus está dizendo aqui que é muito fácil nós apreciarmos, admirarmos, aplaudirmos mais a opinião dos outros, mais o aplauso dos outros, do que o de Cristo por nós. Em outras palavras, Jesus sabe que eu e você temos uma luta no nosso coração. Nós queremos ser amados. Nós queremos ser acolhidos, reconhecidos. Nós queremos ser louvados pelos outros. Nós nunca queremos ser aquelas pessoas que discordam, aquelas pessoas que são vistas como diferentes, aquelas pessoas que trazem más notícias, que geram mal-estar, porque todo mundo diz sim, mas eu digo não. Jesus sabe disso.
Jesus está dizendo, se você quer ser minha luz, você vai ter que estar disposto a dizer aquilo que ninguém está querendo ouvir, mas que é aquilo que eu digo acerca dessa situação. Eu sou o seu ponto fixo. Eu sou a sua linha reta. Você deve amar as pessoas, deve buscar ser agradável com as pessoas, mas você tem que entender, jovem, que vai haver momentos onde você vai ter que dizer não quando todos dizem sim, que você vai ter que dizer é ruim quando todo mundo diz é bom, que você vai ter que dizer é mentira quando todo mundo diz é verdade. E você só vai ter coragem de se posicionar e pagar o preço, porque isso é um dos sacrifícios que falamos que a gente tem que fazer. Você só vai ter coragem de fazer isso se a sua linha reta não for a opinião do seu colega, a opinião do seu namorado, se não for a opinião do seu professor, mas for aquilo que Cristo diz. Aí nós vamos ter coragem de nos posicionar. Meus amigos, Jesus hoje apontou para a gente 3 barreiras, 3 obstáculos, comuns às pessoas dos seus dias, comuns a cada um de nós, que muitas vezes nos impedem de refletirmos a sua luz para as pessoas ao nosso redor. Em primeiro lugar, ele falou que nós devemos amar mais a Cristo do que os nossos prazeres e o nosso conforto. Então, se você quer andar como um filho da luz, jovem, eu tenho a pergunta para você. Você está disposto a sacrifícios para seguir a Jesus, para refletir Jesus com a sua vida? Que sacrifícios você precisa hoje decidir fazer? Abrir mão de algo que lhe é gostoso, lhe é prazeroso, lhe é atraente, mas que não aponta para Cristo na sua vida. Você está disposto a sacrifícios para seguir Jesus, jovem? É só assim que a luz dele vai ser percebida na sua vida. Falamos aqui sobre o amor aos bens materiais como um obstáculo para que a luz de Cristo seja vista. E a minha pergunta é, jovem, você compreende o vai e proclame o reino de Deus como a sua prioridade, onde quer que esteja, com muito ou com pouco? Não importa a sua situação, a sua prioridade, ela transcende o mundo material, sua prioridade é eterna. Vá e proclame o reino de Deus, mostre que existe um rei, mostre que esse rei tem valores, tem princípios, que são os melhores para que o ser humano viva-os e que você vive por meio deles. Vá e proclame o reino de Deus. O objetivo de Cristo com a sua vida, jovem, não é que você se torne milionário, mas é que muitas vidas se rendam a Ele por meio da sua. Isso é prioridade de vivos. Falamos aqui sobre o problema de amarmos mais a opinião de outros do que o que Cristo diz. E a minha pergunta final para você, jovem, é: a quem você mais quer agradar com a sua vida? Quem são as pessoas que formam a sua cabeça, que formatam as suas reações, que condicionam o que você faz, o que você não faz, o que você diz e o que você não diz? A quem você quer mais agradar? Se Cristo não for tão prazeroso a ponto de você fazer sacrifícios por amor a Ele, se Cristo não for tão precioso a ponto dos bens materiais perderem o seu valor e você viver não por eles, mas para proclamar o reino de Cristo, se Cristo não for tão importante a ponto de ser o ponto fixo, o ser em função de quem você vive, jovem, você não vai ser luz nesse mundo. Você vai mostrar a si mesmo. Como a lua é um satélite sem brilho sozinha, que não pode ser vista numa noite se o sol não brilhar sobre ela. Esse é o jovem cristão que não vive para mostrar a luz de Cristo. Ele é uma lua nova. Sabe aquela que você olha para o céu e nem vê? Porque ele quer mostrar a si mesmo. E em nós não tem nada que nós precisemos mostrar para os outros. Não tem nada importante, agradável em nós mesmos a mostrar para os outros. Mas nós somos luz no Senhor. E se eu opto por viver refletindo a luz do Senhor, eu sou lua cheia.
E eu tenho muito, muito para mostrar para esse mundo em trevas. Baixa sua cabeça, nós vamos orar, jovens. Senhor Deus, obrigado porque nós podemos ter o privilégio de sermos luz no Senhor. Foi o Senhor quem nos resgatou, foi o Senhor quem nos fez teus filhos, e é o Senhor quem hoje nos capacita a fazermos escolhas, muitas vezes sacrificiais, de rever as nossas prioridades, de colocar o Senhor na posição de destaque, mas escolhas sem as quais esse mundo permanece em trevas e nós não cumprimos o nosso papel de apontar para a tua luz, a única capaz de salvá-los, a única capaz de redimi-los. Que nós estejamos dispostos a sacrifícios que honrem e apontem para Cristo. Que nós estejamos dispostos a, onde quer que estejamos, independente da situação, ter o reino de Deus e proclamá-lo como a nossa prioridade. E, sobretudo, Jesus, que você seja o ser a quem nós mais queremos agradar, na função do qual cada passo nosso é dado, para que possamos estar mais próximos, mais semelhantes a Ti. E que assim o Senhor brilhe a sua luz por meio de nós. É a nossa oração. E nós fazemos em Teu nome, aquele que é luz e que nos torna luz, Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria que você ficasse de pé agora, por favor. E eu gostaria de perguntar se há alguém aqui essa noite que, ao ouvir essa palavra, o Espírito Santo te convenceu de repente a aceitar a Jesus ou a se reconciliar com Jesus, a ser uma pessoa que assuma essa responsabilidade que aqui foi dita, de amar mais a Deus do que a coisas e do que pessoas, e entregar a sua vida totalmente a Ele. Eu não conheço todas as pessoas aqui, mas se houver alguém que queira aceitar a Jesus nessa noite, foi tocado aí pelo Espírito Santo e decidiu entregar a sua vida a Ele, ou se reconciliar porque você estava afastado, erga aí uma de suas mãos, que nós vamos orar por você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir aqui à frente. Se houver mais alguém que queira entregar sua vida a Jesus ou se reconciliar com Jesus, você pode vir aqui à frente e nós vamos orar por você. Muito do que o pastor disse aqui é muito do que temos conversado ao longo desses meses aí nos cultos jovens, ou na oportunidade que temos, de que Deus, o reino de Deus, deve ser a nossa prioridade. Glória a Deus, porque eu creio que o Espírito Santo falou a cada coração aqui essa noite, de forma específica, de forma profunda, que nós devemos olhar para a luz, que é Cristo, e refletir essa luz, que é Cristo, através das nossas vidas. Nós temos aqui o Carlos, e hoje ele ouviu essa palavra e entendeu que ele precisa voltar a brilhar a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos orar pelo Carlos. Estenda as suas mãos para cá. Se alguém puder vir aqui abraçá-lo, eu creio que ele vai ficar muito feliz de receber um abraço. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos aqui o Carlos diante da tua presença.